Bem, nessa noite eu quero agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui comigo nessa noite tão especial. Hoje irei iniciar com vocês uma série chamada Quando Tudo Se Desfaz, e o primeiro episódio dela chama-se A Reconstrução. Na verdade, são apenas algumas reflexões que eu fiz ao longo desses últimos dias, desse último mês, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir escrevendo, ou tiver alguma pergunta, ir escrevendo, mandando a mensagem, e depois no final eu respondo para vocês, tá bom? Bem, a inspiração para essa série, ela veio, na verdade, com base na história da humanidade. O que isso quer dizer? A história da humanidade, ela foi sendo construída com base nas realizações, acontecimentos, e nesses acontecimentos relacionados aos nossos antepassados. Então, cada um de nós também fez parte da construção dessa história, né? E aqui vale a pena citar um dos grandes neurocientistas que me inspirou e me inspira muito até hoje, que é o professor Ivan Scherdo. Em uma de suas obras conhecidas como A Arte de Esquecer, ele comentou que somos aquilo que recordamos e também somos o que esquecemos. O que isso quer dizer? Eu sou quem sou, você é quem você é, porque cada um de nós temos as nossas próprias memórias, e é com essas memórias que nós reconstruímos a nossa história, que nós vamos construindo a teia da vida. Cada um de nós é escritor e também autor, personagem da sua própria história. A história de cada um é parte de um todo, é parte de um grande movimento do ciclo da vida. Ela faz parte, né, desse movimento. E ao longo desse ciclo, nós nos deparamos com relatos de guerra, alguns relatos de pestes, epidemias, terremotos, tornados, inundações e diversas outras adversidades, né, que vão surgindo ao longo do nosso ciclo. E tudo isso faz parte da nossa existência, da impermanência. Então, a gente pode imaginar que estamos o tempo todo superando as adversidades, estamos o tempo todo nos adaptando, nos reorganizando, nos reerguendo, e também estamos reconstruindo e movendo-se nessa impermanência. No momento que a pandemia começou, se pararmos um pouquinho para refletir, nós passamos a ser escritores e também, ao mesmo tempo, nós passamos a ser atores da nossa própria história, né? E não só da nossa própria história, mas também da história do outro. E ao receber a notícia de que nesse momento era necessário mudar a nossa rotina, que era importante praticarmos o distanciamento social, nesse exato momento ficou claro o efeito, né, do estresse sobre nós, né? Todos nós passamos ou estivemos, né, sobre o efeito do estresse nesse momento. E até mesmo ao longo desse período de confinamento, né? Nós estamos sobre o efeito do estresse. E é claro que quando nós estamos sobre o efeito do estresse, o estresse ele causa algumas consequências à nossa saúde física e também à nossa saúde mental. Mas a gente pode aprender com o estresse, né? Então, aqui eu quero trazer uma definição do conceito de estresse, que é uma definição que veio de um grande pesquisador chamado Lazarus,
na década de 70, e Lazarus, dentro do estudo do modelo do estresse, o modelo do coping, que é como nós lidamos com essas adversidades ao longo da vida, ele diz que o estresse pode ser definido como um relacionamento particular entre a pessoa e o ambiente, que é percebida pela pessoa como oneroso, que excede seus recursos e coloca em risco o seu bem-estar. Nesse caso, a gente pode acrescentar aqui o nosso bem-estar físico e o nosso bem-estar mental. Então, essa ideia que Lazarus nos trouxe na década de 70, ela é muito atual e faz parte de toda a construção da neurobiologia, né, do estresse. Mas aqui eu não vou entrar em detalhes com vocês nesse aspecto. Mas eu quero trazer a ideia de reconstrução, porque essa ideia de reconstruir algo, ela tem muito a ver com o estresse. Se olhar no dicionário e pensar sobre a palavra e verificar o que significa reconstrução, nós vamos encontrar o significado de reedificar. Reedificar, nesse sentido, eu quero trazer a ideia de que nós estamos constantemente nos adaptando a diversas adversidades e a cada vez que nós estamos nos readaptando a essas adversidades, nós nos tornamos resilientes. Então, nós podemos compreender aqui a resiliência como uma capacidade de que nós temos de manter, né, o nosso bem-estar físico e mental frente, né, em face a uma diversidade. Então, nós somos sobreviventes da pandemia e nós vamos reconstruindo a nossa história e sendo autores, personagens dessa mesma história, à medida que a gente vai entrando em contato com o estresse. Então, para que a gente possa reconstruir, né, e fazer parte dessa história, é importante que nós deixamos florescer alguns fatores protetivos, que são esses fatores que estão dentro de nós, que irão nos ajudar a reconhecer e a lidar melhor com essas adversidades, que vão nos ajudar a reconstruir. Então, é necessário que nós estejamos awareness, estejamos com atenção plena, consciente a tudo que acontece conosco e a tudo que acontece ao nosso redor. É preciso lidar com os fatores ambientais, é preciso, nesse momento, reavaliar as situações estressoras, as situações que nos causam estresse. Também é necessário lidar com as emoções associadas. É necessário confiar, arriscar e criar. Então, se a gente olhar, né, dentro desse cenário que nós estamos criando, nós estamos o tempo todo reconstruindo. O tempo todo nós estamos reconstruindo o universo dentro de nós e o universo do outro. Mas como a gente vai reconstruir? Bem, o fato é que a pandemia nos deixou e nos deixará grandes marcas, né? Nós não somos mais o que nós éramos antes e nem o mundo é o que era antes. Então, o que nós podemos fazer nesse momento é estimular os nossos fatores protetores, os nossos fatores que estão dentro de nós, né? As qualidades que estão dentro do nosso ser, dentro de quem nós somos. Então, agora,
é o momento de a gente entrar e nos aproximarmos de uma forma muito amistosa com as adversidades que fazem parte do nosso dia a dia. É o momento de cultivarmos o estado de atenção plena. É o momento também de prestar atenção. Mas não é qualquer atenção que estou me referindo aqui. É prestar atenção de uma forma deliberada, de maneira intencional, de uma forma também não julgadora, equânime, do conteúdo da nossa experiência, da experiência do outro, momento a momento. E essa ideia, isso aqui, na verdade, o fato de você cultivar, né, a atenção plena, é o que chamamos de mindfulness, né? E essa é uma definição muito clara do que John Kabat-Zinn trouxe, né? Quando ele trouxe o mindfulness no contexto laico, né? Então, essa é a hora de nós utilizarmos o recurso disponível, recursos que o mindfulness nos fornece para que a gente possa reconstruir, para que a gente possa promover o nosso bem-estar físico e mental. Então, nós vamos, à medida que nós vamos praticando, nós vamos reconstruindo o cultivo do momento, o cultivo do corpo, cultivando a respiração. Nós também, à medida que vamos reconstruindo, nós vamos nos aproximando do conteúdo ruminado, seja de uma memória passada, que ficou lá no passado, seja de pensamentos que ficaram. Então, quando nós trazemos a nossa atenção de maneira deliberada para o momento, para o que está acontecendo no momento presente, a única garantia que nós temos naquele microsegundo em que nós fazemos isso é a garantia da nossa respiração, que nós estamos respirando. E à medida que nós estamos respirando, nós também vamos melhorando a nossa habilidade, a nossa resiliência, a nossa habilidade de lidar com essas adversidades que vão surgindo momento a momento, dia após dia. Então, a reconstrução, ela está muito ligada com o cultivo do momento presente, que é dado, né, através das práticas da meditação. Bem, então agora eu convido vocês a realizarmos uma breve prática, né? A iniciarmos o cultivo, iniciarmos a nossa reconstrução, a estarmos preparados, né, para a era pós-pandemia, para o que virá após. Porque o que está acontecendo no momento, exatamente nesse instante, todos nós estamos lidando de alguma forma com os nossos recursos internos com isso. Mas e o que está por vir depois? Como nós vamos lidar? E uma forma de melhorar, né, de nos auxiliar a lidar melhor com isso é através da meditação. Então, eu vou trazer aqui duas breves práticas que vocês podem realizar no dia a dia de vocês, né, em qualquer momento do seu dia a dia. E após essas práticas, eu vou abrir para a gente fazer um breve bate-papo, caso vocês queiram conversar ou tenham alguma curiosidade sobre um determinado assunto. Bom, então, ao som do sino, nós vamos iniciar a nossa prática. O sino aqui, ele é só um símbolo para determinar
o intervalo temporal de início e término da nossa prática. Tudo bem? Bom, então, primeiro, mantenha-se em uma posição em que sua coluna esteja ereta e o seu corpo relaxado. Você pode estar em uma cadeira, sentado em uma cadeira, ou em uma postura meditativa. Uma vez que o seu corpo esteja posicionado confortavelmente, permita que sua mente repouse por cerca de alguns minutos. Limite-se, neste instante, a deixar a sua mente livre, como se você estivesse acabado de concluir uma tarefa árdua. Neste momento, não importa o que acontecer, não importa que pensamentos ou emoções surgirem, não importa se você estiver com algum desconforto físico, não importa se você estiver consciente dos sons ou dos cheiros ao seu redor, ou se sua mente não estiver totalmente vazia. Não se preocupe. O que quer que aconteça ou o que quer que não aconteça com você neste momento faz parte da sua experiência, faz parte da sua reconstrução. Então, permita-se que sua mente apenas repouse. Repouse na consciência do que quer que esteja acontecendo ou passando na sua mente. Apenas repouse. Repouse e repouse. Agora, pergunte a si mesmo: como foi essa experiência? Não julgue e nem tente explicá-la. Apenas pense no que aconteceu, em como você se sentiu. Talvez você pode ter provado um breve momento de paz, de abertura. E isso é bom. Ou talvez você pode ter se conscientizado de 1 milhão de diferentes pensamentos, sentimentos e sensações. Mas isso também é bom. Você notou, reconheceu e gentilmente acolheu. O simples repouso dessa forma é a experiência do estado natural da nossa mente. Agora,
com gentileza, amorosidade, vamos nos mover para a próxima prática. Tome consciência da sua postura. Talvez seja necessário realizar alguns movimentos, ajustá-la. Faça isso de forma consciente, atento a cada movimento. Relaxe os músculos. E então, coloque uma clara intenção para os próximos minutos dessa prática. Traga a sua atenção para a respiração. Se sua mente se perder nos pensamentos, apenas note, reconheça e gentilmente traga a sua atenção para a respiração novamente. Pode ser útil fazer algumas respirações profundas. Relaxe os ombros à medida que respira profundamente, as costas. Relaxe o seu corpo como um todo. E então, agora, respire normalmente e descanse na respiração no próximo minuto. Uma forma útil de manter a nossa atenção e treiná-la é contar os ciclos respiratórios. Iremos contar até 3. E quando terminar, inicie novamente em 1. Iremos fazer isso por alguns minutos. Inspiro, eu conto 1. Expiro, eu conto 1. Inspiro, 2. Expiro, 2. Inspiro, 3. Expiro, 3. Agora, dê uma pequena pausa à sua mente, dê um pequeno descanso e repouse no estado de consciência plena. Note o que você sente, o que aconteceu na sua mente, no seu corpo. Perceba, note. Faça devagar 3 respirações profundas e relaxe o seu corpo e a sua mente. Novamente, nós vamos fazer a contagem da respiração.
Só que agora nós iremos contar até 5. Vamos lá? Inspiro, eu conto 1. Expiro, 1. Inspiro, eu conto 2. Expiro, 2. E assim até completar 5. Mais uma vez até 5. Agora, uma pequena pausa. Dê o descanso à sua mente e repouse por mais alguns instantes na consciência plena. Note o que você sente, o que aconteceu na sua mente, no seu corpo. Agora, dê ao seu corpo o movimento que ele precisa. Se estiver com os olhos fechados, abra conscientemente, atento a cada movimento. E ao som do sino, vá despertando. Bem, o objetivo dessa prática não é apenas sentir como nós estamos, mas estar consciente do que está acontecendo. A gente pode trazer a nossa atenção de uma forma intencional, de uma forma deliberada, como eu comentei no início, para todas as atividades do nosso dia a dia. É importante que, para que nós possamos reconstruir as próximas etapas pós-pandemia, é importante que nós estejamos conscientes a tudo ao nosso redor. É importante que nós sempre lembramos ou recordamos que podemos sempre praticar ao longo do nosso dia a dia. Então, eu sugiro para vocês que durante as atividades do dia a dia de vocês, como por exemplo o ato de escovar o dente ou caminhar pela casa, né, de um cômodo ao outro, ou simplesmente o ato de vestir uma roupa, que cada uma dessas ações, cada um desses atos, seja realizado de forma consciente, de forma atenta, de uma atenção deliberada. E aí, então, à medida que a gente vai praticando e cultivando esse estado de atenção plena, nós vamos reconstruindo a nossa história, nós vamos reconstruindo o universo. Então, fica aqui a dica, né, para todos vocês, para realmente
dedicar alguns minutos do seu dia a dia para reconstruir e estar preparados para as próximas atividades, para as próximas adversidades da pós-pandemia. Bem, eu vou abrir aqui o áudio, vou ver também se tem alguma pergunta no Instagram. E aí vocês fiquem à vontade também para fazer comentários ou compartilhar alguma coisa aqui pelo Zoom ou pelo Instagram. Bom, se vocês não tiverem nenhuma pergunta ou nenhuma curiosidade, talvez nós possamos finalizar então por aqui nessa noite de hoje. Bom, então, boa noite a todos e desejo que vocês tenham uma boa semana. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada.